Show, moçada! Última parte aí, onde a gente vai desenvolver alguns temas associados à transformação energética. Exatamente quem é capaz de transformar e gerar energia, chamado gerador elétrico. Tá? O esqueminha, joga na tela cheia para mim, por favor, Douglas. Olha que legal, galera. Você tem aí, então, um gerador. O que é um gerador? Olha o esqueminha, bem bestinha. É bem bestinha mesmo. Bem bestinha, tá? Sistema gerador, tá? Porque um desenho bem simples. Cara, você não precisa desenhar uma usina hidrelétrica. Você não precisa desenhar um sistema fotovoltaico, tá? Gerador, capaz de transformar energia não elétrica em energia elétrica. Ora, então, isso que é gerador, veja que ele recebe um total, uma energia elétrica, uma energia não elétrica total. Desse total, uma porção é elétrica e uma pequena porção é dissipada, tá? Então, por Lavoisier, nada se cria, nada se perde, tudo se transforma. Então, a potência total vai se transformar em útil mais dissipada. Ali, total, vou chamar de E vezes I. DDP total vezes corrente. Potência útil, AB vezes I. A DDP útil, AB vezes I. E a potência dissipada, eu vou usar a equação PRI, RI ao quadrado, já cortando as correntes, vai ficar, ficou o quadradinho ali, ficou faltando, que já estava cortado. DDP entre A e B vai ficar então E menos R vezes I, a equação dos geradores. Gerador, olha lá, que é isso aí, tá, moçada? O símbolo que eu vou utilizar para gerador, duas barrinhas, uma barrinha maior positiva, uma barrinha menor negativa, tá ok? E uma resistência interna para indicar o que? As dissipações. Que legal! Então, o que é o gerador? É um acelerador de partícula, meu irmão. Ele acelera os elétrons no circuito, ele empurra os elétrons para o circuito. Ele gasta a energia dele para dar energia para o elétron. Ah, então por isso que uma pilha acaba com o tempo. Exatamente, que ela está gastando energia potencial dela para dar energia cinética aos elétrons. Ó, então é um acelerador de partículas. Nossa, eu carrego aceleradores de partículas então na minha bolsa. Claro, filho, pilhas, baterias de celular são aceleradores de partículas. Tá? Estão acelerando os elétrons no circuito. Que bonito, ali está desenhado só o símbolo elétrico do gerador. Nossa, então uma usina hidrelétrica eu posso desenhar daquele jeito? Pode, é o símbolo elétrico de um gerador. Uma pilha daquele jeito? Pode. Legal, que bonito. Tá aí. O gráfico, então, moçada, é de uma equação do primeiro grau, onde você tem lá o coeficiente angular negativo. Exatamente, à medida que você vai utilizando, quanto mais corrente precisar no circuito, mais dissipação tem interna. Ah, então por isso que o gráfico decai, até chegar a um extremo, um limite extremo, que é chamado ICC, corrente de curto-circuito. Quando? Quando toda a corrente é utilizada só no gerador. Como assim, Pica-Pau? Pegar uma pilha e ligá-la em curto, por isso chamada corrente de curto-circuito. Nossa, toda a corrente vai circular apenas pela resistência interna. Aí eu vou ter então a chamada corrente de curto-circuito, que é o quê? E sobre RI. Cara, o que mais eu posso dizer sobre um circuito, ou desculpa, um gerador, né? Ah, ele gera corrente, ele gera eletricidade, ele vai alimentar meu circuito. Sim, sem dúvida. E o gráfico dele, então, começa num extremo que é E, quando ele não está ligado a nada, né? Quando ele não está fornecendo corrente para o circuito, então, quando I igual a zero, DDP igual a E. E quando ele está fornecendo o máximo, que é quando ele está em curto, aqui embaixo, ICC. O ponto médio do seu gráfico vai ser o ponto, moçada, de potência máxima. Naquele ponto eu vou ter a potência máxima, que é quanto? E ao quadrado sobre 4RI. E é o ponto médio mesmo, ó, é E sobre 2 e ICC sobre 2. Tá? Legal? Tudo bem. Então nós temos aí o chamado gerador elétrico. Que bonito. Junto aos geradores elétricos, são os geradores, eu tenho aqui os consumidores de energia, chamados receptores. Olha o esqueminha, joga na tela cheia para mim, de novo. Esqueminha besta, como eu falei para vocês, simples. Só para dizer o seguinte, brigadão, Douglas, a ideia é receptor. O que é receptor? Lâmpada. Lâmpada é resistor, tá? Mas é um receptor também. Minha geladeira, meu fogão, elétrico, né? Meu rádio, o meu celular,
o que? Puxa, tudo que consome energia elétrica no meu cotidiano, minha televisão é receptor. Sim, tudo que vai transformar eletricidade em outro tipo de energia. O meu secador de cabelo também, pica-pau. Claro! Beleza! O seu chuveiro? Sim, é um receptor. Tá ok? Ora, acontece, ele vai transformar uma energia elétrica em energia não elétrica. Tá? E vai ter, tá, num receptor real, dissipações, perdas. Então, de novo, lá, o total é igual ao útil mais o dissipado. O total agora, vocês vão ver que é diferente do gerador. O total agora é o que chega aos terminais dele, AB. O útil é o que ele vai aproveitar, vou chamar de Elinha, força contra-eletromotriz. Ok? E o dissipado, que é o RI ao quadrado, já cortando as correntes, vai ficar aqui AB igual a Elinha mais R vezes I. Graficamente, agora você vai ter um gráfico. Olha lá, peraí. Primeiro lá, o símbolo e o gráfico. Vamos colocar o gráfico aqui. Elinha mais R vezes I, um gráfico agora ascendente. Né? O seu coeficiente angular é positivo. Então, o gráfico para cima. O que significa esse gráfico para cima? Primeiro, Elinha, força contra a eletromotriz, significando o quê? O mínimo necessário para ele funcionar. Se o equipamento funciona com 100 volts, você der 80, ele não liga. Se o equipamento funciona com 220, você ligar no 110, ele não funciona, ou funciona mal. Só uma parte dele, do sistema. Pica-pau, se pegar o equipamento 110 e ligar no 220, aí queima. Por quê? Ele usa 110, você está fornecendo o dobro, os outros 110 ele tem que dissipar, meu amigo. Vai dissipar onde? Dentro, por isso que queima. É muita energia para dissipar, e aí queima. Então não tem tanto problema ligar o 220 no 110. Mas tem muito problema ligar o 110 no 220. Exatamente. Ora, pica-pau, então quando eu ligo o equipamento 220 no 110, ele não queima. Não, ele não queima. Pode estragar, tá, galera? Não fica abusando, não. Mas ele não queima. Agora, se eu pegar o equipamento 110 e ligar no 220, aí ele vai queimar. Vai queimar por quê? Porque ele vai ter que dissipar uma quantidade muito grande de energia. Isso, ele não tem como dissipar essa energia, então ele acaba queimando mesmo. Tá bom? E o símbolo, quis deixar por último para conversar com vocês, que o símbolo é idêntico ao do gerador. Beleza? Idêntico, filho. Então você tem que prestar atenção por causa do sentido da corrente. O que vai mandar ali é o sentido da corrente. No receptor, a corrente vai no sentido oposto, é do mais para o menos. No gerador, é do menos para o mais. Tá? Ótimo! Que legal, galera. Então eu tenho receptores que vão usar eletricidade e geradores que vão produzir eletricidade. Eu posso juntar os dois, geradores e receptores. Tá ok? Formando aí uma malha, tá? O que é uma malha? Um circuito onde eu vou ter o fluxo de eletricidade, corrente elétrica, pelos geradores e pelos receptores. Como é que eu sei quem que é o gerador e quem que é o receptor? O gerador, moçada, tem que ser maior que o receptor. Porque o gerador consegue alimentar o receptor. O receptor não consegue alimentar o gerador. Entende essa ideia? Por exemplo, fala assim, se eu tenho 100 volts de um lado e 80 do outro, 100 consegue alimentar 80, 80 não consegue alimentar 100. Então o gerador é o maior. Então lá, a soma de geradores, no caso ali E1 e E2, subtraído a soma dos receptores, E1', E2', dividido pela soma das resistências, vai me dar a corrente que circula aí. Essa equação é conhecida como equação de Ohm-Poilet. Joia? Então, moçada, está ali, o único símbolo a mais que nós temos ali é o fusível, tá? Que é um elemento de proteção para o circuito. Ele deixa passar corrente até o limite dele. Então, se você falar assim, coloquei um fusível de 2 amperes, ele deixa passar corrente até 2 amperes. Mais que 2 amperes, o fusível queima. Queima o fusível desligando o circuito. Tá joia? Mas o fusível é baratinho. Antes queimar o fusível do que tua televisão de 100 polegadas 5D. 3D de imagem, mais um D de cheiros e um D de sensações táteis, né? Vem o cara, dá uns tabef na sua cara, beleza? Tá? Então, moçada, tá lá, circuitos, então, RC, receptores, geradores ali, né? Você tem, muito bom, obrigado. Aí, moçada, vamos fazer um exercício.
3 pilhas de força eletromotriz 1,5 volts, resistência interna 1 ohm, são ligadas como na figura a seguir. Ora, essas 3 pilhas, galera, estão ligadas todas em série? Não. Veja, barrinha menor, barrinha maior, barrinha menor, barrinha maior, barrinha menor, barrinha menor. Não tá. 2 estão ligadas em série, menos mais, menos mais. Só que uma está contrária, está mais menos. Então tem 2 associadas em série contra uma. Como é que vai ficar então esse circuito aqui? Olha lá, geradores, tem 2, 1,5 mais 1,5, 2 pilhas. Trabalhando juntas contra uma outra que está no sentido contrário. Ela está funcionando como um receptor, então menos 1,5. E o circuito possui 3 resistências de 1 ohm, então 3 ohms. Ora, então 1,5 mais 1,5 menos 1,5, 1,5 dividido por 3, meio ampere. E qual o sentido da corrente? O sentido ali forçado no sentido horário do circuito. Beleza? É isso aí, galera. Obrigado. Até a próxima.